Meus queridos, a unidade 4 é a única unidade desse bimestre que traz pra gente um tema mais leve, um tema gostoso da gente conversar, da gente tratar, certo? Nós vamos falar sobre o Sherlock Holmes, que é um dos personagens da literatura mais famoso, né, do mundo. O Sherlock Holmes foi criado pelo Arthur Conan Doyle. Quem ainda não leu um livro do Sherlock Holmes e gosta de literatura de terror, por favor, leia. Não só de terror, mas de mistério, né, de suspense. Essa literatura que faz a gente querer chegar logo no final para descobrir o que aconteceu, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a narrativa de Enigma. Enigma, para quem não sabe, enigma é uma coisa que precisa ser decifrada. O enigma da esfinge, lembram? Um dos grandes enigmas da humanidade. Acho que eu contei na sala no comecinho do ano quando eu falei sobre a tragédia do Édipo Rei, né? O enigma da esfinge, você tinha que adivinhar lá qual é o ser vivo que começa a vida com 4 patas, no meio tem 2 e no final tem 3. E aí a resposta é o ser humano, porque ele começa engatinhando, depois ele tem 2, né? Anda ereto, é bípede, e no final tem a bengala, que seria a sua terceira perna. Tudo bem? Mas o que é a narrativa de Enigma, para eu não ficar enrolando muito? A narrativa de Enigma, ela nada mais é do que o suspense, o mistério, certo? Aí aqui nós temos, ó, antes da leitura, qual é a profissão da pessoa retratada na imagem? Gente, que profissão é essa? Né? É a profissão do Sherlock Holmes. O que ele é? O que vocês acham, certo? Eu vou dar uma dica, olha, pode ser um investigador, pode ser um detetive, certo? Muito bem, não vou falar mais. Quais elementos do texto comprovam a resposta da questão anterior? Que texto, professora? Da imagem, né? Quais os elementos dessa imagem, que é um texto não verbal, comprovam a resposta que você deu na questão 1? De que forma e em quais situações esse profissional atua, certo? E qual é o objetivo do trabalho desse profissional? Também aqui vocês deverão responder para a próxima semana. Aí nós temos a narrativa de Enigma, o incrível enigma do galinheiro, certo? E aí nós vamos para os exercícios referentes a esse texto. De acordo com o texto, quem é Sherlock Holmes? Por que Sherlock Holmes afirma que não se fazem mais bandidos como antigamente? Com que finalidade Sherlock Holmes foi contratado? De que forma Sherlock Holmes foi descoberto para ser contratado? Por que Sherlock Holmes deu sugestões de títulos como O Caso das Galinhas Desaparecidas e O Incrível Enigma do Galinheiro, ao caso que fora chamado para investigar? De acordo com as informações, quem é Dr. Watson? E o choro de Sherlock Holmes fez com que ele desvendasse o mistério, achando uma suposta culpada para o roubo das galinhas. Qual expressão usada pelo detetive revela que o caso era óbvio e fora solucionado? No desfecho da história, descobrimos que Noca, a pessoa que roubava galinhas, na verdade não era culpada. A partir dessa informação, o que é possível afirmar sobre o detetive Sherlock Holmes? Olha, nós vamos parar por aqui, mas eu já vou deixar vocês curiosos, tá? Se a gente estivesse em sala, nós assistiríamos um filme sobre o Sherlock Holmes, com certeza, tem vários, né? Inclusive, um dos grandes intérpretes do Sherlock Holmes, nós tivemos 2 bons Sherlock Holmes ultimamente. O que faz o Homem de Ferro, né? O Downey Jr. E o Robert Downey Jr. E o que fez o Doutor Estranho, né? São 2 atores que fizeram ótimos Sherlock Holmes no cinema. O famoso detetive Sherlock Holmes, embora de tão familiar pareça pertencer ao mundo real, é na verdade uma personagem fictícia, gerada pela mente do médico e escritor britânico Sir Arthur Conan Doyle. É ele que criou, né, as histórias do Sherlock Holmes, ele que escreveu todos os livros.
Ele nasceu no interior da trama do livro Um Estudo em Vermelho, que é um livro excelente, perfeito, lançado de forma inédita pela revista Beaton's Christmas Annual, em 1887. Essa personagem singular conquistou o coração dos leitores do mundo todo, independente da idade, ou nacionalidade. Seus leitores se encantaram com sua personalidade enigmática e altiva desde o início. Talvez por isso ele tenha se transformado na criação literária mais adequada para o cinema, a televisão, os quadrinhos e também a mais pesquisada e investigada por inúmeros estudiosos. Gente, eu já fui fascinada pelo Sherlock Holmes durante muito tempo, confesso que li quase todos os livros, mas o Sherlock Holmes ele não despertou o fascínio só em mim. As pessoas escreviam nessa época para o Sherlock Holmes como se ele fosse um detetive de verdade. As pessoas escreviam cartas para o endereço do Arthur Conan Doyle endereçadas ao Sherlock Holmes para que ele, contando crimes reais, para que ele pudesse desvendar. Isso é uma coisa muito engraçada, tem uma história muito engraçada, porque o Arthur Conan Doyle chegou uma hora que ele estava cansado e ele não queria mais escrever sobre o Sherlock Holmes, e aí ele cancelou, ele matou o Sherlock em um dos livros e falou, chega, não vou mais fazer isso. E aí ele nunca mais ficou muito tempo sem fazer sucesso nenhum livro que ele lançava vendia, e todo mundo ficou revoltado porque o Sherlock Holmes tinha morrido. Bom, o que ele resolve fazer? Ele fala, tá bom, já que é Sherlock que vocês querem, é Sherlock que vocês terão. Ele revive o Sherlock Holmes, né? Revive assim, ele explica como que se deu a morte, a falsa morte do Sherlock Holmes. Ele revive, ressuscita o personagem e continua escrevendo, porque ele viu que realmente aquilo era o que o pessoal gostava e aquilo era o que as pessoas queriam ler. O Watson é o melhor amigo do Sherlock Holmes. Nós temos várias séries inspiradas no Sherlock Holmes, ainda que não seja diretamente. Por exemplo, a série do Dr. House, que é uma série de medicina famosa, o amigo do House, ele se chama Watson, e eles vão brincando de descobrir o diagnóstico das pessoas da forma como o Sherlock faria. É uma série inspirada no Sherlock Holmes. Então, gente, tudo isso para falar o quê? Essa é uma leitura obrigatória na vida de vocês. Vocês precisam ler Sherlock Holmes, que é muito bom. Quem não tá podendo ler agora, tem PDF no Google, tá? Mas quem não tá a fim de ler, assiste pelo menos o filme ou a série que vocês vão amar, eu tenho certeza. Tudo bem, pessoal? Boa semana, já falei demais. Qualquer dúvida eu tô à disposição. Por favor, me procurem, tá? Um grande abraço, uma boa semana, continuem se cuidando e fiquem em casa, tá? Tchau, tchau.